Olá, sejam bem-vindos! Estamos iniciando mais uma edição do programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade e chegando até você pela nossa parceria com a TV Prevê. E hoje, mais uma vez, estou recebendo o Sidney Fernandes, nosso grande amigo de programas Fagulhas de Luz, palestras, Pinga Fogo, e hoje está no Despertar. Seja bem-vindo mais uma vez, Sidney. Muito obrigado. Esse programa é a sequência de um programa que vocês já assistiram, onde fizemos algumas perguntas para o Sidney sobre um artigo seu de nome Renascer ou Amornar. Naquele programa o Sidney já falou sobre a questão do renascer ou amornar e citamos algumas questões. Não paramos exatamente nesse ponto, você revendo o programa você vai perceber, mas eu gostaria que você desse uma repassada principalmente nesse termo aqui do nascer de novo. Pegamos pontualmente aquela pergunta do Nicodemos para com Jesus. Você acha que muita gente ainda interpreta de maneira errada ou não sabe interpretar até hoje essa questão de Nicodemos para com Jesus, Sidney? Bem, Theo está se referindo ao encontro de Nicodemos, um doutor da lei, um homem do templo que conhecia muito bem o judaísmo, conhecia as escrituras, que perguntou para Jesus: o que eu tenho que fazer para ir para o reino dos céus? E Jesus teria respondido: Nicodemos, é preciso nascer de novo. Mas espera aí, Jesus, vou ter que entrar com o meu tamanho aqui, novamente no ventre da minha mãe? Ô Nicodemos, você que é um doutor da lei não conhece a reencarnação? Jesus não falou desse jeito. Eu estou apenas interpretando as palavras dele. Você não conhece, não sabe o que significa nascer de novo? Você tem que nascer várias vezes? Então, é esquisito, porque você deveria conhecer essa história toda. Então, nós, espíritas, interpretamos assim, literalmente, o nascer de novo como viver várias vidas. Aliás, não foi o Espiritismo que inventou a reencarnação. Allan Kardec, até que a princípio com muita resistência, que aceitou as informações dos espíritos. Mas ela existe desde muitos séculos antes do próprio Jesus. Na época dos egípcios, eles colocavam alimentos, armas ao lado do túmulo do faraó, acreditando que ele precisaria, ao retornar para uma próxima vida, com condições de sobrevivência. Então, naquela época, já acreditavam na reencarnação. Mas Allan Kardec teve uma certa dificuldade para aceitar, porque ele foi criado na Igreja Católica, que dizia que nós não tivemos vida passada, só vivemos esta vida, e quando morrermos vamos para o céu, para o inferno, para o purgatório. Então, Allan Kardec teve dificuldade inicialmente para aceitar a reencarnação. E quando se fala em amornamento, nós estamos querendo dizer, Theo, que não obstante nós espíritas entendermos, aceitarmos que vamos viver muitas vidas para desenvolver o nosso trabalho aqui na Terra, muitos de nós, quando chegam mais ou menos à minha idade, começa a empurrar com a barriga, começa a permitir a livre convivência entre o bem e o mal na nossa vida. Porque a idade faz isso. Né? Ninguém vai fazer mal para mim, eu vou tocar minha vida do meu jeito. E acaba desencarnando com um certo comprometimento, porque deixou para frente a sua renovação. Então, Theo, nascer de novo, esse nascer de novo de Jesus, não é apenas você viver várias vidas, é a partir de agora, e aí os nossos irmãos evangélicos e católicos estão certos, é a partir de agora nascer de novo. A partir de agora eu passar a ter um comportamento adequado, ressurgir, abandonar, como diria Paulo de Tarso, o homem velho e passar a ter ser um homem novo. Mais ou menos aquela música do Roberto Carlos. Daqui para frente vai ser tudo diferente. Vai ser tudo diferente. Eu vou me tornar um homem de bem. E depois,
passando esta vida, terei melhores condições para outras encarnações que vêm por aí. Caso contrário, podemos chegar ao cúmulo de, com todas as condições que temos na vida atual, inteligência, nós temos no Brasil, boa família, todas as condições possíveis, e jogarmos isso para fora. E será que na próxima vida eu terei as mesmas condições que eu tenho hoje? Ou será que eu vou renascer lá no Oriente Médio? E nessa questão de deixar esse renascimento para a vida futura, qual seria o melhor agora? Fica difícil escolher. Eu mudo agora e já fico legal? Deixa para outra, a gente vê o que faz. Então esse é o problema, né? A gente tem uma tendência de acomodamento. E é contra isso que nós temos que lutar. É fazer o possível para, a partir de agora... Um planejamento, né? Fazer a nossa renovação. Não ficar só planejando, fazejando também. E qual que é o melhor conselho que recebemos para desenvolver esse trabalho de renovação? Eu acho que nós vamos poder falar sobre isso no próximo bloco, mas já vou adiantando, Theo, que o mentor do nosso atual Papa Leão XIV nos trouxe uma fórmula muito boa para que a gente possa renascer a partir de agora, a partir deste momento. Quando eu disse planejamento, eu digo assim, a gente já mudar a partir de agora, já tentando melhorar um pouco o que resta ainda da nossa vida, mas já pensando em quando eu voltar em situação melhor. Perfeito. Né? Aí funciona, né? Então, quer dizer que nós temos que fazer os dois. Eu tenho que mudar a partir de agora nessa vida, me tornar uma nova pessoa agora, mas já pensando também para na próxima vir melhor. Nascer de novo não é só ter várias encarnações. É a partir deste momento eu me tornar uma pessoa melhor. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, vamos para um apoio cultural e voltamos na sequência com o segundo bloco do nosso Despertar de hoje, conversando com Sidney Fernandes. A gente volta já já. Você pode ajudar a manter os serviços filantrópicos do SEAC se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com a sua contribuição, nós recebemos o valor calculado do ICMS sobre as compras efetuadas e você concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça o seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione prazo indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando a assistir diariamente 1.125 pessoas através de nossos projetos na periferia de Bauru, no albergue noturno e na própria sede do SEAC. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para a sequência do programa Despertar de hoje, conversando com Sidney Fernandes, renascer ou amornar. Sidney, nós estávamos falando aqui no finalzinho do bloco passado sobre a questão de mudar agora, né? Ver como vai ser na próxima vida, já fazer um planejamento para vir numa vida um pouco mais tranquila, e isso também não é garantia. Aí você falou um pouco sobre o mentor do Papa, né? E parece que ele tinha uma dica para já tentar fazer algum tipo de coisa já agora nessa vida, né? Então, além da inspiração de Leão XIII, Leão XIV, o nosso atual Papa, ele tem um mentor, ele faz parte da ordem dos agustinianos. Isto é, ele segue à risca as instruções de Santo Agostinho. Que na sua juventude era da pá virada, mas de repente ele se tornou uma criatura universal. E o chamado bispo de Hipona se tornou uma pessoa aceita pelos anglicanos, pelos protestantes,
pelos católicos, ele era doutor da igreja, depois foi canonizado e foi aceito naturalmente pelos espíritas, porque Santo Agostinho colaborou na confecção do nosso principal livro, o Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Então, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho diz o seguinte: como é que eu faço para me tornar uma pessoa do bem, uma pessoa de bem? Que é o que você está me perguntando. Como que eu faço para renascer a partir de agora? Para nascer de novo a partir desse instante? Ele dá a fórmula. Fazei o que eu fazia quando estava aí na Terra. Toda noite eu fazia um questionário, um balanço diário da minha vida, daquele dia. E eu perguntava: há alguma coisa que eu tenha feito no dia de hoje da qual eu tenha que me envergonhar? Perguntava Santo Agostinho para ele mesmo. Para ele mesmo. Ah, tem sim. Quando eu fui conversar com fulano, eu fui agressivo. Um cara me chamou na rua para ajudar, eu mandei ele embora. Amanhã não farei mais isso. Vou cuidar melhor dos meus filhos, da minha esposa, vou ser mais honesto nos meus negócios, não vou falar mentira, não vou falar mal da vida alheia. Aí vem um outro dia. Há alguma coisa que eu tenha feito no dia de hoje da qual eu tenha que me envergonhar? Aí eu paro e penso: olha, ainda que eu queira me proteger, racionalizar os meus erros, olha, eu pensei, olha, e juro por Deus, não encontrei nada no dia de hoje que doa na minha consciência. Amanhã farei da mesma forma. Foi assim que Santo Agostinho se tornou um homem de bem. É um treino para ficar bom, né? Mas é isso mesmo. É um treino. Você precisa criar bons hábitos. Se os maus hábitos são contagiosos, os bons hábitos também são. Então, o mentor do atual Papa, Santo Agostinho, nos dá a fórmula para a gente nascer de novo imediatamente. Ô Sidney, essa questão do amornamento, aí tem uma pergunta aqui sobre o perigo do amornamento. Isso pode acontecer, um amornamento das convicções doutrinárias? E o pessoal fala: não, aqui já tá beleza, então eu não preciso fazer mais nada. Vai chegar um momento que não precisa fazer mais nada ou sempre vai precisar fazer alguma coisa? Nossa caminhada rumo à perfeição, ela vai exigir ainda bilhões de anos, de muitas e muitas encarnações. E só para a gente conhecer, só falando não sobre o aspecto espiritual, só cultural. Você conhece tudo que acontece no planeta Terra? Estamos muito distantes disso ainda. Mesmo os sábios, mais sábios da antiguidade, como Sócrates, Pitágoras, Platão, eles, embora sábios, precisaram viver muitas vezes para aprender mais e aprender todo o conhecimento advindo daqui da Terra. Então nós precisamos de muitas vidas para aprender. E não dá para a gente falar assim: não precisa aprender mais nada, não. Isso é bobagem. É bobagem. Isso é uma presunção absurda. Nós temos que aproveitar todos os momentos de aprendizado e saber que na espiritualidade o nosso aprendizado vai continuar. Nós vamos fazer um outro planejamento para voltar numa outra vida e espero com as mesmas condições ou melhores condições do que nós temos na atual vida. Ô Sidney, quem foi esse Custódio Saquarema? Ele passou por essa questão de amornamento? É uma história de Irmão X, numa das obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, o livro chama-se Cartas e Crônicas, e Custódio Saquarema encontrou-se com Humberto de Campos lá no plano espiritual. E Humberto de Campos conhecia o Custódio Saquarema, sabia que ele tinha passado, era uma família religiosa, nasceu com boa cultura, com uma certa posição social, com inteligência, um corpo físico bom. Falou: o Custódio Saquarema deve estar voltando aqui para a espiritualidade com muitos méritos,
com muitas realizações. E eles foram conversar. E Custódio fala para Humberto assim: você não sabe, Humberto, o que é uma obsessão pacífica. O que é isso? Os meus obsessores, isto é, colegas de outras vidas, sabe? Aquelas colegas de pingaiada de outras vidas. É como você frequentasse sempre um bar tomando as pinguinhas ali, e um dia você fala: não, chega, eu não vou tomar, não vou mais beber pinga. Mas os seus colegas ficam chamando você. Fica convidando. Ô, Theo, vem pra cá. Estamos sentindo sua falta. Estamos sentindo a sua falta. Mas é isso que os colegas antigos do Saquarema fizeram. É cedo ainda para pensar em renovação. Deixa isso para lá. Deixa para a próxima encarnação. Toma uma que passa. Como? Toma uma que passa. É, por aí, mais ou menos. Né? Então, eles incensaram, estimularam a indolência, a preguiça, o acomodamento, ou, nas palavras do meu artigo, o amornamento. Isto é, Custódio Saquarema voltou para o plano espiritual de mãos vazias. Ele diz para Humberto: você, Humberto, que escreve ainda para as pessoas da Terra, alerte-os da obsessão pacífica. Os meus obsessores não me agrediram, não forçaram nada, não me macularam nada, só estimularam a minha indolência, a minha preguiça. E eu acabei voltando para cá, assim, carregado de progressos materiais, mas completamente pobre em realizações espirituais. E nessa questão, deve que ele já tinha uma vontadezinha pequenininha ali embaixo, que foi só aquecida por esses convites, né, Cid? Perfeitamente. Porque os espíritos, a gente tem a mania de falar assim: eu fiz isso porque o espírito mandou. Bobagem. O espírito sugere, você aceita ou não. A responsabilidade é sempre nossa de aceitar ou não os bons e os maus convites que os espíritos nos fazem. A gente não está hipnotizado por eles como um robô que faz o que eles querem, né? Com o tempo, Theo, de tanto você aceitar as sugestões dele, a obsessão pode progredir para uma situação de... No começo é uma chamada obsessão simples. Depois, ela torna-se uma como que fascinação. Mas lá na frente, quando você permite, e essa imagem não é minha, de Ivone Pereira, que ele suba no seu cangote. Já era. Ela mostra, inclusive, num dos livros dela, o espírito praticamente em cima do pescoço do outro. Aí vem a tal da subjugação, que é chamado por outras religiões de possessão. Nós sabemos que possessão não existe. Nenhum espírito entra no corpo de outro. Mas a subjugação, que é ele tomar conta da sua vida, isso pode acontecer com a sua permissão. Entendi. Vamos fazer mais um intervalo, nosso último intervalo apoio cultural. A gente volta já já para o terceiro e último bloco do programa Despertar de hoje.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Despertar de hoje. Já estamos chegando ao final de um bate-papo tão interessante e tá dando já a dica pra gente aqui sobre a questão do amornamento. E falar em dica, Sidney, quais são os sinais do amornamento? Eles são claros? Dá pra gente perceber e falar assim, opa, parece que tá alguma coisa errada, parece que eu tô caindo no sossego aqui. Como que eu faço pra acordar novamente? Não são muito claros. Aí que mora o perigo, né? Eles são sutis. Mas você pode perceber, por exemplo, a minha esposa esses dias notou que um determinado componente de uma igreja que fica perto da nossa casa, e a gente lá de longe vê ele trabalhando dentro da igreja, rezando, ele passou em frente à nossa casa e dando assim, tratando a esposa de uma maneira muito agressiva. Falou, peraí, lá dentro da igreja ele é bonzinho, aqui fora ele não é? É o que acontece com a gente. Você é um orador espírita, você prega o bem, você escreve 20 livros e de repente descobre que aquele espírita lá, em vez de espírita, é espiriteiro. Ele trata mal a esposa, tem relações extraconjugais, trabalha desonestamente. Peraí, então ele tem duas vidas. Uma fazendo de conta que é bom na casa espírita e lá fora ele é um mau empresário, um mau pai, um mau marido, um cidadão desprezível. Esses são sinais muito assim discretos que o indivíduo tem que todo dia ficar se vigiando. Santo Agostinho, olha aí. Santo Agostinho que recomenda. Todo dia dá uma pesquisada se você não está fazendo alguma besteira. Então, este é um sinal claro de amornamento. Essa história de você pregar religião sem ser religioso, você cultivar religiosidade, mas não vivenciá-la. Essa história de dizer toda hora, tenho tempo ainda para melhorar, vou deixar mais para frente ainda, são sinais claros de amornamento, Theo. E é que nem eu vi uma vez o Richard na Rádio SEAC, uma palestra dele, ele falando assim, como você falou, que lá ele é uma coisa e na rua estava tratando de outro jeito. A gente tem que tratar a nossa família, todo mundo, como a gente trata as visitas, porque ninguém trata mal a visita, né? Exatamente. A visita trata muito bem, mas a família não. Exatamente. Exatamente. E da mesma forma que a gente entende que o próximo mais próximo está dentro de casa, nós temos que fazer o bem, não só na casa de sopa, no hospital, na igreja católica, no templo evangélico, mas temos que começar dentro de casa. É onde está o verdadeiro exercício, né? Exatamente. Pelo convívio constante, né? Sem dúvida. Porque o simples fato de você acreditar em reencarnação, o simples fato de você entender e aceitar os princípios de Jesus, não levam a nada, se você não praticá-los. Ô Sidney, e assim, você falou nessa dica do Santo Agostinho, aí eu já deixo duas perguntas aqui, caminhando já para o final do programa. Como vencer o amornamento? E fica a dica de começar essa transformação agora, não tem que pensar, por mais que eu acho que eu não esteja no amornamento, eu tenho que continuar nessa constante mudança? Dá uma pensadinha, Theo. Você e eu vamos pensar agora. 3 anos atrás, como que eu era? Será que daquela época para hoje eu melhorei? Não. Estou parado, estou estacionado. Esse é um sinal de amornamento. É sinal que eu estou acomodado. É sinal que eu não estou permitindo que a minha religião, a minha crença em Jesus, ou se eu não tiver religião nenhuma, os meus princípios éticos, eles devem prevalecer. Não podem ser abandonados, não podem ser esquecidos, não podem ser colocados no amornamento.
nós temos que lembrar, dar uma olhadinha lá atrás, na vida anterior, 3 anos atrás, se de lá para cá eu melhorei ou não. Tô plantando espinho querendo colher algodão, né? Por aí. É bem nessa... E essa transformação é perceptível, né, Sidney? Tanto eu acredito que pela pessoa que está praticando, quanto pelos que estão ao seu redor. As pessoas que estão ao nosso redor, as honestas, que gostam de nós, dão feedback para nós. E a saúde melhora. Uhum. Nós temos menos problemas, procuramos menos médicos, precisamos de menos medicamentos. Por quê? Porque as feridas da alma provocam feridas no corpo. Nós temos que seguir o exemplo do Onofre. Onofre, em dado momento, ele leu a Bíblia, o Evangelho, e falou assim, mas Jesus disse aqui que eu tenho que fazer isso. Eu estou fazendo isso? E o Onofre chegou à conclusão de que estava fazendo tudo ao contrário. Tudo errado. Estava tratando mal a esposa, mal os filhos, mal os empregados. Na rua ele era um terror, dirigia muito mal. E de repente ele chegou à conclusão, ou eu mudo já, ou vou perder essa encarnação. Vai perder a encarnação. E o Onofre passou efetivamente a mudar sua vida. As pessoas até estranharam. Ué, mas Onofre era um cara impiedoso e agora está tratando bem essa funcionária que estava faltando, mas ela tinha problema, a mãe dela estava doente. E ele não ajudava nada em casa, agora está indo lá buscar o pão, está ajudando ela a lavar a louça. Onofre mudou. Pior coisa, Theo, pior coisa que pode acontecer conosco é você encontrar um amigo que você não vê há 2 ou 3 anos, ele olhar para você e falar assim, pô, você não mudou nada, hein? Meu Deus do céu, eu não mudei nada. É claro que ele está se referindo à fisionomia. Né? Parece a física. Mas se por acaso eu não mudei nada de 3 anos para cá, eu tenho, como diria a minha avó, botar as barbas de molho. E se ele continuar com essa opinião depois de 1 hora de conversa, aí a gente tem que ficar esperto, né, Sidney? Por aí. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Despertar. Recebemos hoje mais uma vez Sidney Fernandes. Sidney, muito obrigado pela sua presença. Eu sugiro que todos nós comecemos a nossa renovação imediatamente. Nascer de novo a partir de agora. E nós voltaremos com mais uma edição do programa Despertar na próxima semana. Até lá!